E aí, galera, seja muito bem-vindo a esse aulão. Eu me chamo Gigi Arruda, sou responsável pela criação desses treinamentos que vocês veem por aqui no meu perfil também do Instagram. Acredito que foi por onde vocês chegaram também aqui no grupo. E eu quero convidar vocês a entender um pouco melhor sobre como que funciona as renderizações. Acredito que a maioria aqui deve utilizar alguma ferramenta de projeto já. A maioria dos meus seguidores utilizam Revit, né? É onde eu tenho os meus treinamentos, né? O meu principal conteúdo é sobre Revit. E eu tenho uma especialista dentro da equipe, que é a Ana Pelizari, onde fica responsável por essas apresentações realistas que vocês veem bastante, que vocês veem muitos resultados, né, por aqui pelo Instagram, pelo meu Instagram. Temos também, né, ensinando a fazer as renderizações no próprio Revit, mas com essas tecnologias agora que temos com a IA, ela também já estudou bastante sobre esse conteúdo e tem bastante resultado para apresentar para vocês como chegar até eles. Então, o intuito desse aulão é fazer com que vocês entendam de fato, principalmente para quem trabalha com Revit, né, e quer essa velocidade na renderização, é entender como utilizar a IA para essas propostas, né? Poder usar essa velocidade e qualidade da IA ao teu favor. Contudo, você precisa ter um método, né? Precisa entender qual a estrutura de um prompt, entender como que a IA funciona, porque temos várias e cada um vai ser melhor em algo. E é justamente isso que ela vai trazer aqui para vocês aqui hoje. Eu espero que você goste e no final também temos um convite especial para você. Então, até lá! Olá, eu me chamo Ana Pelizari e hoje eu quero apresentar para vocês a comunidade Render Magnético. Mas antes, quero começar me apresentando. Eu me chamo Ana Pelizari, eu sou arquiteta e urbanista, eu sou a criadora da comunidade Render Magnético, junto com Gigi Arruda. Eu estou há 7 anos trabalhando no mercado da arquitetura, tanto dentro do meu escritório, como também presto serviço como artista 3D para outros escritórios de arquitetura, com produção de imagens realistas e apresentações criativas. Também tenho experiência de trabalho em loja de móveis planejados, trabalho com Revit desde 2016 e sou especialista em renderização. Como eu disse, eu trabalho com Revit desde 2016, na época eu estava na faculdade de arquitetura. Eu comecei a trabalhar com o Revit 2015 e com o Lumion 8. E logo de cara eu entendi a importância de trabalhar com ferramentas que se completam, que tenham uma boa conversa entre si e que você consegue fazer um workflow de trabalho, montar um método de trabalho muito aplicado e mais. Foi a partir da união dessas duas ferramentas que eu entendi a importância de apresentar o meu trabalho com o propósito de enaltecer as ideias, de enaltecer as soluções, porque só quando a gente tem uma boa apresentação é que a gente consegue vender a ideia do nosso trabalho. Além disso, boas renderizações, uma boa modelagem é o que traz segurança ao nosso cliente. Por isso que é importante a gente trabalhar com boas ferramentas que se completam. Porém, eu tinha um problema que talvez você também tenha. Mesmo após investir em um curso focado em renderização no Lumion, eu ainda assim não consegui um resultado que fosse bonito e realista. Mas isso não me impediu. Eu decidi mudar, eu decidi continuar até conseguir fazer com que as minhas renderizações ficassem reais. E esse aqui foi o meu começo. Então, eu fazia renderizações que os materiais tinham uma aparência plastificada, não tinha volume. Eu ainda não entendia a necessidade de trabalhar a iluminação e nem a humanização. Tanto é que, se você perceber, o render está lavado de luz amarela, não tem contraste. Não dá para você ver o rejunte do piso e não tem humanização. Não tem uma panelinha ali em cima do fogão, não tem um vasinho. Então, cadê a humanização? Cadê a beleza da minha renderização? Eu não entendia a necessidade ainda de trabalhar com isso. Então, os meus renders, eles ainda não encantavam. E uma coisa que eu entendi e você também precisa saber é que até a gente desenvolver um método, até a gente entender o funcionamento de um programa, tudo isso leva muito tempo. Eu comecei em 2016, lembra? Então, eu já sofri muito com renders que não vendiam nada. Hoje, eles são a minha maior ferramenta de fechar clientes. E isso só foi possível porque eu estruturei um método que hoje eu chamo de os 5 pilares do render realista. E o que são esses pilares? Configuração de material,
humanização, iluminação estratégica, enquadramento e os efeitos de fotografia. A configuração de material, ela é muito importante quando a gente trabalha com renderização, porque é ela que traz profundidade. Ela que vai trazer a textura, os reflexos, a beleza do material. É ela que vai trazer aquela sensação visual para o nosso render. E isso é fantástico. Isso é uma boa parte do realismo está em saber configurar os materiais. A gente precisa entender como os materiais se comportam no mundo real para que a gente traduza isso para dentro do Lumion através das configurações de material. A humanização, ela é outro pilar importantíssimo. Trazer elementos como móveis, objetos decorativos, vasos, manta, almofada, tudo o que veste o seu ambiente é o que vai trazer essa atmosfera de naturalidade. Vai tornar a sua imagem muito mais envolvente, muito mais cativante e vai facilitar a compreensão do teu projeto, tá? Porque a humanização, ela transmite toda a identidade, ela que vai dar o toque de personalidade da tua imagem. No entanto, a humanização ela precisa ser aplicada com coerência, de forma estratégica, para não comprometer a estética, a coerência visual da tua cena. O terceiro pilar é a iluminação. A correta distribuição da luz, das sombras, é o que vai trazer para o teu objeto profundidade, vai destacar toda aquela textura, todo aquele material que você configurou com realismo lá no primeiro pilar. E isso vai influenciar diretamente na percepção do espaço. No Lumion, é muito importante que a gente saiba aplicar e entender os princípios de iluminação. Como é que a gente faz uma iluminação rebatida? Como é que a gente intensifica a iluminação natural? Como é que a gente traz essa luz de uma forma que ela vai bater no meu objeto e vai destacá-lo? Isso é o que a gente vai aprender no terceiro pilar, que é a iluminação. E o enquadramento? Pode parecer bobeira, mas o posicionamento de câmera, ele é essencial para contar a história da tua arquitetura, para mostrar realismo no teu render, porque não adianta nada você deixar tudo extremamente bem configurado e você posicionar a tua câmera em um ângulo que não existe, um ângulo que não é real. O enquadramento, ele tem que ser pensado dentro da renderização, assim como um fotógrafo pensa no momento em que ele vai posicionar a sua câmera para tirar uma foto, para bater uma foto da arquitetura. Então, o enquadramento, ele vem para elevar a beleza, para trazer mais realismo, para destacar as soluções. E a partir do momento em que eu comecei a aplicar esse método, as minhas imagens se transformaram. E eu comecei a receber depoimentos como esses, de clientes felizes, que se sentem seguros agora para investir no projeto que eu estava vendendo para eles, porque eles conseguiram ter a percepção no ambiente de uma forma muito mais realista. O quinto pilar, que são os efeitos de fotografia, eu vou segurar um pouquinho, porque antes eu quero te mostrar uma virada muito importante. E essa virada foi a da Jéssica, que logo no primeiro contato com o Lumion já conseguiu produzir essa qualidade de imagem que você está vendo. Renderizações bonitas, delicadas, com profundidade, que enaltecem toda a beleza do projeto. E é isso que eu quero para você, é o resultado que eu quero que você obtenha dentro da comunidade Render Magnético. E para você entender um pouquinho mais como é que funciona dentro da comunidade, nós temos 3 cursos. O primeiro é o Render Flow, que é focado em renderização de imagem. Nós vamos estudar 4 ambientes completos, com técnicas que vão do iniciante ao avançado, entendendo na prática qual é a aplicação dos 5 pilares do render realista. O segundo curso é o Render Motion, que é uma coisa maravilhosa, focado em animação. São animações de interiores que diversificam, que tornam o nosso portfólio muito mais bonito, muito mais atraente. De forma criativa, nós vamos juntos desenvolver animações que contam histórias. Aqui mais alguns resultados do que nós vamos fazer lá dentro do Render Motion. Renderizações de animações incríveis. E a novidade é o Laboratório de Inteligência Artificial, que é um curso totalmente voltado a mostrar como a inteligência artificial ela pode turbinar as nossas renderizações e nos colocar à frente no mercado da arquitetura. Então, eu vou passar para vocês todo um workflow de IA que vai facilitar, otimizar o teu processo de trabalho dentro do seu escritório. Quer ver como?
a partir de animações, renderizações e automatizações de processos que vão transformar a sua forma de trabalhar, com ferramentas de IA aplicáveis que você vai conseguir testar antes mesmo de precisar investir qualquer dinheiro em alguma delas. E esses são os resultados que a gente vai obter dentro do laboratório de IA. Resultados aplicados de altíssima qualidade que diversificam o seu trabalho. A comunidade ela foi estruturada para te trazer apoio desde o teu primeiro contato com a renderização. Foi pensada para profissionais da área que desejam elevar a qualidade das renderizações e também artistas 3D que querem entrar nesse mercado que é muito lucrativo ou ainda melhorar as suas entregas. Vamos colocar a mão na massa? Eu vou te apresentar agora na prática como funcionam os 5 pilares do render realista. Então, para a gente iniciar a parte prática, nada mais justo que eu te apresente aqui um pouco do Lumion. Então, vamos lá. Essa daqui ó, já é uma maquete que eu estava trabalhando de projeto dentro do Lumion, tá certo? Para você que é o primeiro contato com a ferramenta, o scroll do mouse, que é a parte aqui da bolinha, se você move ele para frente ou para trás, ele vai fazer o efeito de zoom in ou zoom out. Então, ele vai se aproximar ou se afastar. Se você clicar com o botão direito e rodar o mouse, você vai perceber que ele vai orbitar aqui pelo ambiente. Tá certo? O Lumion ele é um programa muito intuitivo, muito prático de mexer, tá? Aqui só para vocês entenderem o que é essencial, caso vocês queiram abrir, tenham a curiosidade de abrir a ferramenta e de repente conhecer alguns dos exemplos, porque assim que você entra aqui no Lumion, ele tem uma aba de exemplos que tem várias cenas aqui já prontas, caso você queira conhecer um pouco do software. Então, esses são os dois principais formas de movimentação aqui dentro do programa. Lá dentro da comunidade Render Magnético, no Render Flow, tem uma aula de introdução muito bacana onde eu explico todos os elementos aqui da interface do programa. O primeiro pilar do realismo é a configuração dos materiais. Os materiais eles ficam aqui nessa aba do Lumion, tá? É só você se aproximar, ele já vai identificar automaticamente o material que está inserido ali, que veio da tua modelagem. E se você clicar, vindo aqui em configurações, você consegue fazer toda a personalização do teu material. Então aqui, por exemplo, eu tenho um MDF que é o MDF Arauco Carvalho. Então ele está aqui com a referência, ou seja, com a minha textura. Aqui eu tenho um mapa de relevo, que é para dar profundidade no meu material, a rugosidade e a refletividade. Esses são parâmetros muito importantes aqui dentro do Lumion. Todos os materiais, eles sempre vão ter um pouquinho de um ou do outro, ou às vezes dos dois, o que é bem comum. Quanto mais rugosidade, mais fosco fica o nosso material. Quanto menos rugosidade, mais polido. Então, por exemplo, aqui na minha TV, vocês percebem que ela tem um brilho. Isso significa que aqui, ó, ela tem menos rugosidade e mais refletividade do que o outro material, porque eu preciso que ele brilhe. Percebe? Agora aqui, por exemplo, tem um material de tecido. Vou clicar aqui, que é um tecido cotelê verde. Se eu me aproximo dele, ele tem rugosidade para que ele seja um material fosco, ele tem o relevo e ele tem aqui uma textura, tá? Que é para trazer esse aspecto visual do meu material, tá certo? Se você vai configurar um material do zero aqui do Lumion, vamos fazer um material aqui juntos para vocês verem como é prático. Então, vamos configurar um material junto? Para isso, eu vou escolher, por exemplo, o Duratex Mint, tá? Que é esse Duratex com essa textura verdinha. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou deixar esse material como um material importado, tá? Então, ele vai ficar com as características limpas, ele não vai ficar sem nada. Ele não vai ver nem com a textura da minha modelagem, tá? Eu vou inserir com vocês tudo aqui agora. Venho aqui em configurações, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma textura ou ter uma cor, um RGB, para que eu personalize aqui. Então, o que eu começo fazendo?
Eu vou pesquisar aqui na internet, achei aqui a textura que eu quero do meu MDF verde, vou salvar essa imagem para inserir aqui no programa. Então, percebe como é fácil. Seleciono o material, vou clicar aqui na caixinha para escolher o mapa da minha textura. Vou localizar a pasta que eu salvei o meu material, vou escolher ele aqui e vou clicar em abrir. Ele já vai carregar aqui automaticamente a textura. Feito isso, eu posso começar com as personalizações. O Duratex Mint, ele não é um MDF que ele tem a característica de ser assim polido, tá? Eu vou até colocar aqui uma luz batendo em cima desse material para ficar bem fácil de vocês conseguirem perceber as mudanças de textura. Então, eu vou pegar aqui uma luz. Vou mover ela aqui para cima, porque eu quero que vocês percebam o brilho da minha textura. Vou deixar ela aqui forte. Então, se eu coloco o meu material para ele ter nada de rugosidade e eu aumento a refletividade, você consegue perceber o brilho que ele fica? Olha o brilho que vem daqui, ó. Ele fica todo polido. Se eu atribuo rugosidade, ó, percebe que o brilho dele, ó, ele vem mudando, ó, aqui ele tá polido, aqui ele vai perdendo o brilho e vai se tornando um material mais fosco. Se eu venho tirando a refletividade, ele vai perdendo um pouco dessa característica de brilhar, tá vendo? Então, é assim que a gente configura materiais aqui dentro do Lumion. A gente vem ajustando os parâmetros, personalizando para configurar o material de acordo com as características que ele tem no mundo real. O segundo pilar do realismo é a humanização. Então, é ela que vem para dar aquela coisa de identidade, de personalização. Aqui dentro do Lumion, eu gosto de trabalhar com as camadas para colocar essas decorações e as iluminações. Esse ambiente ele já está todo decorado. Se eu vier aqui e desativar, vocês vão perceber que ele está todo humanizado. Então, ele já tem bloquinho de vegetação, ele já tem aqui as almofadas, ele tem aqui todos os bichinhos de pelúcia. Se eu ocultar, sumiu tudo. Se eu desocultar, aparece toda a minha decoração. Para inserir elementos aqui dentro do Lumion é muito fácil. Primeiro porque o programa ele já conta com uma grande biblioteca dentro dele, que já é nativa. Então, clicando aqui em objetos, por exemplo, e colocar, a gente tem uma biblioteca enorme. Então, tem mesa, tem aparadores, tem coisas de... tem iluminação, tem decoração, então já tem muita coisa legal aqui no Lumion. Para a gente inserir, basta clicar aqui no elemento, posicionar ele onde eu quero que ele fique e clicar. Tá feito. Inserir. Assim como a gente também, em importar modelos, pode ter as nossas próprias bibliotecas. Inclusive, dentro do Render Flow, eu já deixei para vocês configurados várias bibliotecas, vários bloquinhos maravilhosos para facilitar a humanização de cena de vocês. Então, por exemplo, essa daqui é a nossa pasta de biblioteca Decor, que é um dos bônus do nosso curso, que já conta com 50 bloquinhos configurados para você só inserir na sua cena. Ele está aqui prontinho, é clicar e inserir. Todos os ambientes que a gente faz junto dentro do método Render Flow também estão aqui, como por exemplo a nossa biblioteca do Living, que é o segundo módulo. Então eu já deixei aqui para vocês decoração de mesa para vocês colocarem, deixei vasinhos decorativos, tem almofada e tudo isso vocês têm acesso lá dentro do Render Flow. Então, inserir humanização, decoração aqui no Lumion, gente, é muito fácil. É só você clicar, escolher a decoração e inserir. E aí sim você pode criar todos esses cenários maravilhosos. O terceiro pilar do realismo é a iluminação. Então, aqui no Lumion, a gente tem uma aba específica chamada Luzes. Dentro dessa aba, tem todos os spotlights, que são os focos de luz. Então, aqui, você vai posicionar dentro da tua modelagem a luminária. Chegando aqui no Lumion, você vai intensificar esse foco de luz. Então, por exemplo,
Aqui eu já tenho vários focos posicionados, que são os meus spots, tá? Então, aqui eu tenho uma lamp 05, ela tá aqui na brinquedoteca, ela tem uma cor, então ela tá aqui na escala de Kelvin, ela tá com 2800 Kelvin, ela tá aqui com o brilho dela já configurado, com a intensidade. Tudo isso eu ensino vocês a colocar e inserir dentro do projeto, mas é muito simples. Você tá aqui com o menu de luzes ativado, clique em colocar, seleciona o seu spot de luz e posiciona ele na sua cena. Com ele posicionado, você pode colocar mais ou menos brilho, né? Mais ou menos lumens nele. Você pode escolher uma cor, ele já deixa aqui configurado algumas escalas de cores em Kelvin, mas você também pode personalizar aqui a sua luz e, de repente, criar um RGB, certo? Aqui no Lumion, uma grande sacada é sempre trabalhar com as area lights. Elas ficam aqui. Dentro de colocar, a gente tem as luzes de área. Essas luminárias, elas são muito bacanas da gente trabalhar para intensificar a luz natural a partir da luz artificial. O quarto ponto do realismo, o quarto pilar, é o enquadramento. É onde a gente conta a história do nosso render. Então, aqui a gente já passou pelos materiais, certo? Aqui na aba de material. Então, por exemplo, esse é o material lavanda, ele tem aqui uma escala de cor, ele tá todo fosquinho, maravilhoso. Eu tenho aqui a minha televisão, então ela tem uma imagem legal, ela tem bastante refletividade, pouca rugosidade, porque eu quero que essa TV ela tenha um brilho, que ela tenha um reflexo. Colocamos toda a humanização, você viu que fácil que é posicionar humanização dentro do Lumion. E a iluminação, que a gente vem por aqui pela biblioteca de conteúdo e luzes. E a gente posicionou todas as luminárias aqui do nosso projeto. Agora a gente vem fazendo o enquadramento. O enquadramento ele acontece nesse outro menu aqui, que é o menu de fotos do Lumion. Aqui é onde a gente vem posicionando as nossas câmeras e contando a história do nosso projeto. O Lumion ele conta com conjuntos. Esses conjuntos eles vão do 1 até o 10º slot. E aqui você vai fazendo os cliques do seu projeto. Então, por exemplo, essa daqui é uma câmera. Como é que eu enquadro? Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um slot que esteja vazio e vou posicionar aqui a minha câmera. O primeiro ponto que eu quero mostrar, eu quero que seja esse daqui, ó. Então, eu quero que ele mostre aqui para mim toda essa parede. Eu quero que ele mostre um pouquinho ali da cortina aqui do lado, que tenha mostrando aqui o detalhe que a gente fez na parede curvo, que mostre as duas portas. Feito, eu clico aqui em armazenar câmera e tá pronto o meu primeiro enquadramento. Vamos agora para o segundo slot e eu vou fazer uma outra cena. Vamos supor que eu queira mostrar esse detalhe aqui, ó. Eu quero ver aqui, daqui para cá. Eu quero ver daqui para cá. Criei o meu segundo ângulo. Vou ajustar aqui um pouquinho a distância de foco para não distorcer tanto. Vou clicar na câmerazinha e armazenar. Tenho meu segundo enquadramento. Então, percebe como são ângulos muito naturais? É uma câmera reta, posicionada ali numa altura legal, tá mostrando do piso ao teto, tem coerência, mostra como é que tá distribuído o layout. Não é uma câmera com enquadramento esquisito. Agora, se eu chegasse aqui e fizesse uma câmera com a distância focal lá em cima, lá longe, ela ficasse assim, toda torta, que realismo isso passa? Então, o enquadramento, ele é um ponto importantíssimo quando a gente quer deixar a nossa cena mais real, porque ele tem que ser o mais natural possível. Isso envolve configurar a posição,
Aqui o Lumen ele conta com as grades, tá vendo essas linhazinhas fininhas? São para hoje ajudar a gente a organizar o posicionamento de câmera. Ele tem aqui a distância de foco. Quanto mais a gente aproxima, mais perto do nosso detalhe, menos distorções. Quanto mais longe, mais distorcida, mais irreal fica a nossa perspectiva. Então, o enquadramento é o quarto pilar do realismo. Por fim, chegamos ao quinto pilar, que são os efeitos de fotografia. O Lumen ele tem aqui toda a parte de estilos personalizados. Particularmente, eu não gosto desses estilos aqui, porque eu acho que dá muito mais trabalho eu escolher um desse e depois vir mudando tudo, do que se eu começasse um estilo meu do zero, analisando o que eu preciso de efeitos. Até porque, quanto mais efeitos a gente tem, sendo eles efeitos desnecessários, mais pesada fica a nossa renderização e não é isso que a gente quer. A gente precisa que o nosso render ele seja otimizado, para que a gente tenha um tempo de renderização bacana, certo? Então, eu já tenho aqui os efeitos dessa cena prontos. Aqui eu estou trabalhando com o Ray Tracing, porque eu estou usando o Lumen Pro 2023. Vou dar um duplo clique aqui para carregar, para vocês verem um pouquinho como está a nossa cena. Então, eu estou usando alguns efeitos de branquear, profundidade de campo, céu e nuvens, perspectivas. Trabalhei um pouquinho da correção de cor para deixar a cor da nossa cena mais realista, mais bonita, certo? Deixei aqui o logo, porque esse projeto eu fui contratada para fazer como artista 3D, então eu já estou deixando aqui a logomarca da minha cliente colocada, então isso já é um ponto positivo, porque ela já vai receber essa imagem com o logotipo dela. Então, olha aí a diferenciação. Eu não estou dando trabalho para ela com pós-produção. Eu já entrego uma imagem bem desenvolvida, certo? Então, aqui, como eu já tenho uma base de efeitos pronta, eu posso simplesmente vir aqui em menu, copiar a minha lista de efeitos. Eu venho lá naqueles renders que a gente já desenvolveu, eu clico e colo. Então, eu consigo, assim, otimizar o meu tempo de renderização. Por quê? A partir do momento em que eu configuro os efeitos de fotografia de uma única cena, eu consigo aplicar isso em todas. O Lumen ele é um software muito prático e muito rápido de se trabalhar. Quando você entende o método certo, tem uma fórmula para você aplicar, para desenvolver, ele fica muito rápido de ser feito. Então, você vai perceber que as suas renderizações elas vão ficar prontas muito mais rápido. Vou mostrar aqui para vocês mais alguns ângulos desse projeto. Esse daqui é o quarto da menina que fica ao lado da brinquedoteca. Então, olha só esse enquadramento. O que eu estou valorizando aqui? Adivinhem? Essa parte. Por quê? Eu queria trazer uma valorização para minha luminária, para a mesinha de centro, para mostrar aqui o espaço de circulação que ela tem entre a cama e a lateral do guarda-roupa. Então, percebe como o meu enquadramento ele é intencional? Então, é isso que você precisa pensar a partir de agora. Você vai, a partir do enquadramento, contar a história da tua renderização, vai contar a história do teu projeto. É isso que você precisa fazer. Então, olha os detalhes, olha aqui o material, que bonito que ele ficou. Aqui a janela, deixando entrar a luz natural. A luz do cortineiro que eu fiz com uma área light. Vamos dar uma olhada nesse ambiente também, para vocês verem algumas curiosidades. Então, aqui, de materiais, o que eu fiz? Eu tenho aqui um material de gesso, que ele tá só com um materialzinho branco, para ficar bem lisinho. Mas eu também ensino uma outra forma lá dentro do Render Flow, que a gente configura a partir do material de metal, forros e paredes e fica muito realista. Tenho aqui um tecidinho estofado, então eu tenho um material, um tecido como base e uma cor, porque eu não queria que ele ficasse, ó, se eu deixar só a textura, ele vai ficar begezinho. Se eu diminuir aqui, ó, a porcentagem de textura, ele vai ficar com essa cor que eu atribuí aqui. Então, percebe o controle que a gente tem de personalização dos materiais dentro do Lumen? Só a partir desses parâmetros aqui já dá pra gente personalizar
muita coisa, certo? Aqui para a luminária, eu configurei ela com um material de emissividade. Então, ele tem aqui, ó, força emissiva. Então, esse é um parâmetro muito legal no Lumion. Por quê? Aqui eu estou dizendo para ele que esse material ele tem um brilho de luz. Então, como se trata de uma luminária, eu coloco para o Lumion que essa parte aqui que está com o material acrílico, ela tem uma luz que vem dela mesmo. Então, isso faz com que na renderização, essa luminária, as asas da borboleta, elas aparentem estar acesas. Humanização, que é o segundo pilar. Então, eu tenho aqui, ó, quarto menina. Tudo que foi de humanização que eu estou colocando aqui dentro do Lumion para trazer personalização ao meu projeto, tá aqui em uma layer específica, separadinho. A mesma coisa para iluminação. Se eu tiro, se eu oculto e desoculto, percebe como ele vai apagar ou vai acender as luzes? Porque tudo que é referente a esse ambiente está separadinho aqui numa layer. Outro ponto é a iluminação. Aqui, o detalhe principal desse ambiente, na minha opinião, são aqui as luzes do cortineiro, que eu configurei como uma line light. Então, eu coloquei bastante luz, ela bem intensa, porque como a gente está trabalhando com cenas diurnas, que eu quero que entre mais iluminação aqui pela minha janela, é interessante que as luzes desse ambiente, elas sejam configuradas um pouquinho mais estouradas, tá? Para que elas se destaquem mesmo quando a gente estiver com a luz do sol entrando bastante dentro desse ambiente. Seguimos com o enquadramento, que eu já até mostrei aqui para vocês, e os efeitos de fotografia. Os efeitos, eles é que vão dar o glow, né, o acabamento final da nossa renderização. Então, aqui, o que eu estou usando? O Ray Tracing para dar mais realismo ainda, porque aqui ele vai fazer o cálculo de sombra, de rebatida, de reflexos. Estou usando a sobreposição de imagem para colocar o logo aqui na lateral. Coloquei o branquear para trabalhar melhor os balanços de branco. Coloquei a profundidade de campo, que é um efeito que eu adoro, porque ele ajuda a dar aquele desfoque no cantinho. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Nesse caso, ele está no meu plano frontal, mas se eu colocasse ele no plano posterior, percebe como ele está embaçando lá o fundo da minha foto? Esse é a profundidade de campo, então ele vem para dar aquele desfoque bonito nas nossas cenas. Com a praticidade de copiar e colar efeitos, é muito prático para que eu venha setando todos os efeitos de todos esses ambientes de uma vez só. Então eu configuro uma base de efeitos, venho aplicando ela em todos os ambientes de acordo com os enquadramentos que eu fui fazendo, e depois é uma questão de fazer ajustes pontuais. Por exemplo, nessa cena de lavabo, como é um ambiente pequeno, eu não coloquei profundidade de campo, porque eu queria que essa cena ficasse bem nítida, sem pontos de desfoque, por ser um ambiente um pouco menor. Dentro da comunidade, lá no RenderFlow, a gente vai fazer 4 ambientes juntos. Dentro dessas aulas, a gente vai ver de uma forma muito mais profunda a configuração de cada material, a configuração, a inserção de todos os objetos decorativos, a configuração de todas as luminárias, todo o enquadramento e efeito de fotografia de uma forma muito mais profunda. E vamos fazer 4 ambientes juntos, sendo ele o quarto da adolescente, o living, o banheiro e a cozinha integrada com a sala de estar e jantar. Então, são ambientes bem práticos, são ambientes muito comuns no nosso dia a dia, com riquezas de material, onde a gente vai abordar todas essas configurações da mais iniciante até a avançada. Aqui dentro do Lumion também é possível ter uma área muito bacana que é a área de filmes. Então aqui a gente consegue criar algumas animações. Lá dentro do RenderMotion nós temos 10 animações, temos 10 aulas com 10 animações diferentes, todas feitas aqui dentro do Lumion. Então a gente vai aprender a animar objeto, fazendo animações por fases. Vamos animar luzes juntos, vamos aprender sobre movimentos cinematográficos com zoom, movimentos horizontais, o movimento de inclinação.
E agora, com o laboratório de inteligência artificial, a gente vai atingir patamares cada vez mais altos, com animações cinematográficas, como se fosse um lançamento imobiliário, para destacar toda a beleza, toda a função do nosso projeto. Vamos fazer animações de interiores e também de exteriores. Vamos renderizar projetos juntos a partir de prints, usando a inteligência artificial, usando o ChatGPT, usando o Chrome AI, usando o ReRender. Então, dentro das aulas de IA, nós vamos abordar diversas ferramentas facilitadoras que vão te ajudar a criar um workflow de trabalho que funciona dentro do teu escritório. E claro, eu vou mostrar para vocês ferramentas que eu usei, que eu já validei e sei como funcionam. Uma das ferramentas que nós vamos ver em detalhes é o Veo 3, que é a inteligência artificial da Google para a criação de animações. Então, usando aqui o Flow, é possível você fazer o seu cadastro, contas novas, você faz lá com o seu e-mail da Google, né, o seu Gmail. Todo mês você ganha 100 créditos mensais, que vão te permitir fazer entre 4 a 5 animações. Lembrando que isso é muito bacana. Você consegue usar a Veo 3 de forma gratuita se você fizer a assinatura do plano da Google Gemini Pro, que está disponível de forma gratuita para quem é estudante, porém por tempo limitado. Então, acabando essa aula, já se informa certinho se você for estudante, se você consegue fazer o seu cadastro aí no Gemini Pro, para você conseguir ter acesso ao Veo 3 de forma gratuita. Se você quer saber mais, basta você pesquisar aqui, ó, Gemini Pro Estudantes, e tá aqui, ó, Plano Pro gratuito para estudantes por 1 ano. Se informa se você tem direito a essa gratuidade e aproveita o Veo 3, porque essa é uma das ferramentas que nós vamos ver muito sobre ela nas aulas do Laboratório de IA. Fiz o login aqui na minha conta para mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou clicar aqui nessa pastinha que tem algumas renderizações, tá? Então aqui eu fui criando os meus vídeos a partir de uma única imagem e um prompt. Nesse caso eu estou usando aqui um prompt do tipo JSON, que é também uma das aulas lá do nosso curso do Laboratório de IA. Então eu vou ensinar vocês a criarem prompts corridos, prompts em inglês, prompt JSON, para facilitar a criação das animações. Então, olha aqui um dos resultados que eu tive aqui com a Veo 3. Belíssimo, certo? E esse tipo de resultado, com todo o ensinamento e toda a estruturação de prompt que eu vou te passar, vai ser muito fácil de você conseguir também. E para você já ir se empolgando aí, vamos fazer uma renderização aqui, vamos fazer uma animação aqui rapidinho. Eu vou clicar em novo projeto e a gente vai iniciar uma nova renderização. E a gente vai iniciar uma nova animação. Eu vou colocar na opção de frames para vídeo, ou seja, de imagem, para a gente conseguir uma animação. E vou clicar aqui no maisinho para a gente carregar uma imagem de projeto. Escolhi uma imagem, foi essa daqui, e eu vou dar um prompt para ele. Vai ser um prompt simples em inglês, só para vocês verem que mesmo com poucas palavras é possível sim da gente criar uma animação legal. Então, eu vou colocar esse comando aqui, para a câmera se mover lentamente para frente. Um comando super simples, tá? Vou clicar aqui, vou colar, dei o meu prompt. Ele tá aqui com X2, tá vendo? Então, ele vai criar 2 animações para mim, mas eu poderia muito bem ter deixado como X1 para que ele criasse apenas uma. Terminou aqui as nossas animações, vamos assisti-las. Então, olha, um prompt simples, eu só pedi para ele se aproximar. Olha que animação bonita, suave, delicada. Vamos assistir a outra. Ó, essa daqui ela vai com o movimento mais retinho, depois ela vira um pouco mais. Aqui, ó, ela vai mentir um pouquinho porque ele não tem informação da mesa existente aqui no canto, tá vendo?
Então ele mente um pouquinho, esse móvel não existe. Mas mesmo assim, olha a qualidade dessa animação, a sombra que ela preserva, ela deixa muito bem iluminado. Olha a qualidade de detalhes que a gente consegue aqui com um prompt simples, tá? Com prompts mais elaborados, a gente consegue resultados ainda mais impressionantes, como o que eu mostrei para vocês. Então, o que você achou de aplicar um pouquinho dos 5 pilares do render realista? Esse é só uma pincelada de tudo que você vai aprender dentro do Render Flow de maneira muito prática. Afinal, aplicar os 5 pilares do render realista é o que vai te diferenciar. Vai fazer com que você saia de um render simples, sem valor agregado, a um render completo, com método agregado. E mais, a partir do Render Motion e do laboratório de IA, vai fazer com que você crie animações valiosas, que te diferenciem como profissional e que agreguem beleza ao teu portfólio de trabalho. Uma renderização realista, ela é muito importante, ela impacta diretamente na experiência que o teu cliente tem ao consumir o teu trabalho e também nas suas redes sociais. Afinal, gente, trabalhar com Reels, produção de conteúdo com animação é algo muito prático, muito bonito, que encanta as pessoas e que sempre gera resultado e engajamento. Desde que você esteja fazendo essas animações de uma forma que te diferencia, com criatividade. O seu render é uma ferramenta poderosíssima de venda, duas vezes. Primeiro, para vender para o teu cliente a sua ideia e a segurança que o teu trabalho gera, e depois para o teu portfólio online, porque isso é o que vai encher os olhos dos teus futuros clientes. Te espero dentro da comunidade Render Magnético, onde a gente cria apresentações maravilhosas que encantam. E aí, gostou do aulão? Espero que sim e quero ver os seus resultados, hein? Coloque em prática tudo que a Ana ensinou e marca a gente, né, lá no Instagram para a gente possa ver os seus resultados e também repostar. A gente tem um convite muito especial para você que vai rolar lá dentro do grupo VIP, então continua dentro do grupo que estaremos liberando uma mega oferta para você que quer ir muito além de tudo isso que foi falado aqui. A gente tem um treinamento completo, principalmente para quem quer ter velocidade e alta qualidade nas suas apresentações projetuais. Afinal, os seus clientes podem vir através dessas apresentações, sejam ali nas redes sociais, ou seja também através das indicações dos teus próprios clientes. Os olhos, eles ganham o coração aí dos nossos clientes. Então, seja muito bom em apresentar projetos. E é justamente isso que você vai entender e aprender no Render Magnético. O render magnético inicialmente foi feito para quem trabalha com projetos de interiores no Revit e quer renderizar no Lumio, quer ter velocidade no Lumio. Contudo, a gente foi colocando outras coisas dentro também, como um módulo especial para IA. Então, você não precisa utilizar o Revit, tem aulas específicas para você, que é independente do software que você utilize, mas temos também módulos específicos para quem utiliza Revit, né? Saindo ali da jornada do Revit para a aplicação de render no Lumio. E agora temos esse novo módulo de IA, então independente do software que você utilize, você vai conseguir aprender todo o passo a passo para excelentes renderizações no IA, tanto estáticas quanto animadas, né? Que hoje em dia a gente está com essa necessidade de apresentações e vídeos, principalmente para postagens nas redes sociais, né? Para a gente conseguir ali uma interação melhor no nosso perfil. E o encantamento também, que o vídeo ele é muito bom em encantar e prender ali a pessoa, prender a atenção, né? Então é justamente isso que você vai aprender no Render Magnético e a gente tem uma excelente oferta para você, só para quem estiver aqui no grupo. Então continua acompanhando que a gente vai liberar muito em breve essa oferta.